Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Alerta Final e a mais um estudo da Palavra de Deus. Sempre é bom ter você aqui conosco, participando com a gente dessa série de estudos que estamos fazendo, estudando a respeito dos eventos dos últimos dias, né? Aquilo que tem a ver com a verdade presente para a nossa época e que é de extrema relevância para a nossa vida espiritual. Então, é muito bom ter você aí assistindo esse vídeo e participando com a gente desse estudo. Nós ficamos aí mais uma semana sem poder gravar o vídeo, né? Sem poder fazer o estudo, foi na quinta-feira passada, mas Deus está nos dando a oportunidade de, nessa quinta agora, podermos retomar os nossos estudos. No último estudo, nós falamos sobre a chuva serôdia, e ali nós aprendemos a importância da chuva serôdia, que tem que ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Vocês entenderam também a questão da chuva temporã. Então, se você não viu esse tema ainda, está aqui no canal, você pode acessá-lo e se inteirar, né, e entender claramente, com maior profundidade, esse assunto em relação à chuva serôdia e à chuva temporã. E o que você tem a ver com isso? O tema de hoje nós vamos falar, nessa quinta-feira agora, nós vamos falar sobre o alto clamor. Então esse é o nosso tema, o alto clamor. E o que é o alto clamor, né? O que você tem a ver com esse assunto? Nós temos usado aqui alguns termos que, de maneira especial para você que é adventista do sétimo dia, e que tem pouco tempo que é adventista, talvez você ainda não ouviu falar desses termos, né? Alto clamor, chuva serôdia, temporã, são algumas nomenclaturas que talvez soem um pouco estranho para você. Mas você que é adventista há um pouco mais de tempo, acredito que você já deve ter ouvido falar nesse assunto. Então, o que é o alto clamor? Veja, não confunda o alto clamor com o clamor da meia-noite, que é um outro termo que se usa bastante no meio adventista. Nós vamos estudar aqui sobre o alto clamor, tá bom? Que é esse assunto aqui. Então vamos avançar no nosso estudo e buscarmos entender. Só lembrando, não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha aqui no vídeo, de se inscrever se você ainda não é inscrito. É muito importante que você siga esses passos, eu tenho sempre lembrado você aqui nos vídeos. Então não deixa de fazer isso, tá bom? Dar o seu joinha, compartilhar, deixar o seu comentário, fazer com que esse conteúdo alcance mais e mais pessoas. Divulgue nos grupos do WhatsApp que você participa, nos grupos, claro, que for permitido fazer essa divulgação. Divulgue esse conteúdo lá, tá bom? Deus vai ficar muito feliz com isso, porque essas são mensagens que nós precisamos ter domínio delas, nós precisamos entender elas claramente. São de extrema importância para a nossa vida espiritual. Vamos então avançar no nosso estudo. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Ao abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 14, nós vamos encontrar aqui as chamadas 3 mensagens angélicas, tá bom? Olha aqui para a tela. Então nós vamos ver aqui, você pode observar aqui as 3 mensagens angélicas, ou 3 anjos e suas mensagens. E nós vamos aqui ler essas mensagens. Por quê? Porque o alto clamor, na verdade, é a última mensagem de Deus à humanidade. E essa última mensagem de Deus à humanidade, ela contempla as 3 mensagens angélicas, tá bom? Contempla as 3 mensagens angélicas. Então, é o último chamado, é o último convite, é o último apelo que Deus está dando à humanidade. As 3 mensagens angélicas, por exemplo, a primeira mensagem, ela começou a ser dada já há muito tempo atrás, a segunda também. A terceira mensagem precisa ser dada em nossos dias. Mas nós temos uma orientação profética de que a terceira mensagem precisa ser dada em associação à primeira e à segunda mensagem. Nós vamos ler então essas 3 mensagens angélicas e vermos qual é o conteúdo de cada uma delas, que na verdade é o que Deus quer que eu e você conheça, harmonizemos nossa vida com as orientações que ali estão contidas e possamos então propagar essas mensagens nos 4 cantos da terra. Aonde você tiver influência, aonde você puder falar, tocar essa trombeta e dar esse aviso, você precisa dar. No seu trabalho, na sua escola, na igreja que você faz parte, no meio da sua família, essas mensagens precisam chegar a todas as pessoas. Vamos então à primeira. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, aqui nós temos então a primeira mensagem angélica, que diz assim, ó:
Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, esse evangelho que precisa ser dado, que precisa ser transmitido à humanidade, é o evangelho eterno. E essa mensagem, como você pode observar aqui no texto, ela é para ser pregada a todas as pessoas. Então não é uma mensagem só para você, adventista do sétimo dia, não é uma mensagem somente para católicos, é uma mensagem para todas as pessoas. Como diz o texto, nação, tribo, língua e povo. E as pessoas que são responsabilizadas para divulgar essa mensagem, o que é que elas têm que dizer? Qual é o conteúdo desse evangelho que nesse momento precisa ser propagado a todas as pessoas? Olha o que o texto disse aqui. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então as pessoas, elas não têm mais temor de Deus. Elas não têm mais respeito para com Deus. Você percebe que o nome de Deus é colocado em piada. Hoje você vê, tem programas de televisão, programas de humor que fazem piadas com o nome de Deus. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em um grupo de pessoas que desenvolve um trabalho chamado Portas do Fundo. Você já deve ter ouvido falar algumas polêmicas que ocorreram, que aconteceram aí na plataforma chamada Netflix, envolvendo Jesus Cristo. Então as pessoas, elas perderam o temor, elas perderam o respeito para com Deus. E você que conhece essa mensagem, você que tem esse evangelho, precisa apresentar para as pessoas a necessidade delas temerem a Deus, delas terem respeito, reverência para com Deus. Eu não tenho como me aprofundar em cada detalhe aqui, mas estou dando só uma pincelada. Depois nós temos aqui a orientação de dar glória a Deus. E essa expressão dar glória a Deus muito lembra, aquilo que o apóstolo Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para glória de Deus. Então as pessoas precisam ser lembradas de que aquilo que elas fazem ou deixam de fazer, ao fazer algo ou deixar de fazer algo, elas precisam ter em mente o entendimento para saber se Deus está sendo ou não glorificado com aquilo que elas estão fazendo. E aí nós temos uma parte interessante, que foi essa parte que eu destaquei em amarelo, que é chegada a hora do seu juízo. Então, desde 22 de outubro de 1844, que nós estamos na sala do Tribunal Celestial. Nós estamos passando por um processo de julgamento celestial que é chamado de juízo investigativo. Então, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber onde Jesus está nesse momento e o que ele está fazendo. E eu e você que temos essa mensagem, nós temos a responsabilidade de comunicar essa mensagem às pessoas. Então, o alto clamor é a anunciação dessas mensagens para todas as pessoas. E agora, claro, já precisa ser dado, as pessoas já precisam receber essa informação, mas em um momento oportuno, nós vamos ver na estante, essa mensagem ela vai alcançar o seu clímax, mediante o poder do Espírito Santo. E aqui você tem no final do verso: e adora aquele que fez o céu e a terra. Então é um lembrete de que nós devemos adorar o Senhor como nosso Criador. Mas vamos então ao conteúdo da segunda mensagem. Olha o que diz o texto aí. O texto diz o seguinte: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então a mensagem, o conteúdo da mensagem apresentada pelo segundo anjo, esses anjos aqui, eles representam o povo de Deus. É o povo de Deus que tem que dar essa mensagem. Bom, não são anjos literais que vão vir do céu para poder dar esse recado, não. Essa mensagem, o dever de anunciar o conteúdo desse evangelho é meu e seu. Você que conhece essa palavra precisa transmitir ela para outras pessoas. Então, o conteúdo contido na mensagem apresentada aqui em Apocalipse por esse segundo anjo, ele anuncia a queda da grande Babilônia. A queda de Babilônia. Quem é essa grande Babilônia aqui em que o anjo anuncia a queda dela?
Nós vamos, dentro do contexto do decreto dominical, vai ser na próxima semana, se Deus assim nos permitir, estudarmos sobre a grande meretriz, Apocalipse 17. Nós vamos fazer um estudo em cima de Apocalipse 17 e nós vamos então entender quem é essa grande Babilônia, a qual é anunciada a sua queda, né? Está sendo anunciada a sua queda por meio da mensagem do segundo anjo. Tá ok? Então vamos para a terceira mensagem, Apocalipse capítulo 14, verso 9 e 10. Diz assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, a mensagem contida na voz desse terceiro anjo fala de quê? Fala de uma marca, fala de um sinal, né? Que é a marca da besta, que será colocado sobre as pessoas, na fronte ou na mão. Ou seja, resumindo, a marca da besta, o sinal da besta, que será colocado nas pessoas. Então a gente precisa avisar as pessoas para que elas não recebam essa marca. Ou pelo menos, se elas quiserem receber a marca, que elas recebam de forma consciente, que elas saibam que estão recebendo a marca. Elas precisam então ser avisadas. Então você que tem essa mensagem, eu que tenho essa mensagem, preciso avisar as pessoas a respeito dessa situação. E nós vamos então, em um estudo mais à frente, dentro do assunto do decreto dominical, nós vamos estudar sobre qual é a marca da besta. Vocês vão também, junto comigo, estudar esse assunto e nós vamos aprender qual é a marca da besta e qual é a orientação de Deus para nós nesse sentido, nesse aspecto. Tá ok? Então nós temos aqui o conteúdo das 3 mensagens angélicas, e esse conteúdo das 3 mensagens angélicas é o alto clamor. No alto clamor é esse conteúdo com muito poder, com muita evidência, que será anunciado, está sendo, claro, só que vai ser mais encorpado, porque vai estar revestido do poder do Espírito Santo, e essa mensagem então vai alcançar todas as pessoas nos 4 cantos da terra, pela capacidade, pelo poder, pela intervenção do Espírito Santo. Vamos então avançar no nosso estudo e entender melhor como eu e você se relaciona com essa questão do alto clamor e o que Deus espera, claro, tanto de mim quanto de você. Então vamos avançar no nosso estudo. Olha aqui para a tela. Observe o seguinte: a chuva serôdia produzirá o alto clamor. Então, nós estudamos na semana passada sobre a chuva serôdia. E vocês já entenderam, então não vou mais comentar aqui muito detalhadamente. Mas a chuva serôdia, ela vai ter o resultado da ação da chuva serôdia, vai ser então o alto clamor. E olha o que diz aqui a narrativa inspirada aqui. Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Ouvi os que estavam revestidos da armadura falar sobre a verdade com grande poder. Isso produzia efeito. Perguntei o que havia operado essa grande mudança. Um anjo respondeu: foi a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então veja, essa manifestação do Espírito Santo, né, na chuva serôdia, deu aos mensageiros de Deus a capacidade de anunciar a mensagem de Deus. Que mensagem? O conteúdo ali das 3 mensagens angélicas que a gente leu. Então, o Espírito Santo, agindo nessas pessoas, fez com que elas anunciassem essa mensagem com muito poder, com muita eficácia, de maneira que muitas pessoas fossem tocadas, ou serão tocadas, né? Porque isso vai acontecer no futuro breve. Então, vocês estão entendendo? O alto clamor é a anunciação da última mensagem de Deus à humanidade. Qual é o conteúdo dessa mensagem? O conteúdo lá das 3 mensagens angélicas.
E essa mensagem vai ser anunciada com muito poder. Por quê? Porque o Espírito Santo havia sido derramado sobre os seus servos lá no que nós estudamos e entendemos como chuva serôdia, tá bom? Mas vamos adiante aqui. Tem uma coisa importante que a gente precisa entender, que é isso aqui, ó. Deus tem representantes em todas as igrejas. Então isso precisa ficar claro para cada um de nós. Deus tem representante em todas as igrejas. Igreja quadrangular, na Igreja Universal, na Igreja Deus é Amor, né? Na Adventista do Sétimo Dia, na Igreja Mundial, na Igreja Internacional da Graça de Deus, na Presbiteriana, Assembleia de Deus, na Igreja Católica, né? Deus tem representante em todos os grupos religiosos. Agora entenda, eu não estou dizendo com isso que tudo que é ensinado em todos os grupos religiosos está de acordo com o que a Bíblia diz. Não é isso que eu estou dizendo. Tá bom? Vocês vão entender no instante. Então, Deus tem representante, existe filhos de Deus, fiéis a Deus em todos os grupos religiosos. Mas nem tudo que é ensinado nesses grupos religiosos estão em harmonia com a vontade de Deus. Infelizmente, embora lá existam muitas pessoas fiéis a Deus e sinceras. Olha o que diz aqui o texto, então. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. As especiais verdades probantes para esses últimos dias não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Por isso, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. Então o texto está dizendo aqui, confirmando, né, o texto inspirado, que Deus tem sim representantes em todas as igrejas, e essas pessoas, a verdade de Deus, né, ainda não foi apresentada a essas pessoas de maneira que trouxesse convicção ao coração delas. E então, quando elas rejeitaram aquilo que foi apresentado, elas ainda não romperam com isso a ligação com Deus, ok? Porque ainda não veio ao coração de muitas dessas pessoas a convicção em relação à palavra de Deus. Mas aqui continua dizendo assim, ó, entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Não sei se você já leu um texto na Bíblia onde fala que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Então, por exemplo, eu era católico, hoje eu sou adventista do sétimo dia, e quando eu era católico, eu adorava imagens de escultura. Então eu tinha a minha devoção aos santos, né, as imagens de escultura. E eu não era do diabo, tipo assim, eu fazia aquilo ali porque era o conhecimento que eu tinha. E eu entendia que fazendo aquilo ali eu estava agradando a Deus. Tá bom? Deus não estava achando ruim pelo fato de eu estar fazendo aquilo ali. Era o conhecimento que eu tinha. E eu era fiel a esse conhecimento que eu tinha. E assim como eu fazia, existiam milhares de pessoas que faziam e ainda existem milhares de pessoas que fazem também. Então, elas acreditam em algo, elas são fiéis naquilo que elas acreditam, e se elas não têm o conhecimento da verdade, Deus não leva em conta esse período de ignorância delas. Elas são fiéis à luz que ela tem, ou seja, ao conhecimento que elas têm da vontade de Deus. Agora, é diferente quando Deus dá para essas pessoas a oportunidade delas conhecerem a verdade de Deus, e aí depois que conhecem a verdade, se elas optarem, escolherem em continuar desobedecendo a Deus, aí agora elas são culpadas diante de Deus, aí não são mais inocentes. Entendeu? Mas olha o que diz mais aqui, ó. Veja o seguinte. Então, Deus tem representantes em todas as igrejas. E aqui diz mais. No capítulo 18 do Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então existe um convite da parte de Deus no livro do Apocalipse para que o seu povo, para que essas pessoas fiéis que ainda se encontram nesses grupos religiosos que ensinam inverdades, que não ensinam corretamente, coerentemente, como diz a palavra de Deus, existe um convite de Deus para que essas pessoas deixem essas corporações religiosas e se unam a um grupo de pessoas fiéis
que propagam, que ensinam a palavra de Deus como realmente precisa ser ensinado. Em estudos mais à frente, nós vamos ver com maior profundidade essa questão desse convite de sair desses grupos religiosos, tá ok? Mas a gente vai avançar então aqui no nosso estudo. Então observe, a queda de Babilônia ainda não é completa, né? A Bíblia, ela anuncia a queda de Babilônia, como a gente viu lá no texto que em uma das mensagens dos anjos, mas a queda de Babilônia ela ainda não é completa. E por quê? Veja aqui. Ó. Ela tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 14, 6 a 8. Como isso é efetuado? Obrigando os homens a aceitarem um sábado espúrio. Então, como é que essa igreja, que é chamada de a grande, né, Babilônia, ou a meretriz, como é que essa igreja ela faz para poder dar esse vinho prostituído? O que é esse vinho prostituído? É essa mensagem prostituída, é essa mensagem mentirosa que é oferecida a todas as pessoas. Como é que essa grande Babilônia faz isso? Como diz o texto, obrigando as pessoas a aceitarem um sábado espúrio. Ou seja, quando as igrejas, os grupos religiosos que compõem a grande Babilônia, você vai entender isso melhor em estudos mais futuros, quando esses grupos religiosos disponibilizam para as pessoas uma mensagem que é contrária ao que diz a palavra de Deus, então essas pessoas estão sendo embebidas com esse vinho prostituído, certo? Só que isso vai chegar num clímax, isso vai chegar num momento, no ápice, né, aonde terá também uma intervenção muito especial de Deus nesse aspecto, quando essa ação de Babilônia atingir o seu clímax. Aí olha aqui, a última mensagem de advertência da parte de Deus. O Senhor deu as mensagens de Apocalipse 14, o Senhor deu às mensagens de Apocalipse 14 o seu devido lugar na sequência profética, e sua obra não deve cessar antes do fim da história terrestre. Então essas mensagens que compõem as 3 mensagens angélicas, elas vão percorrer todo o final, até o final da história terrestre. E são mensagens de extrema importância para a nossa vida espiritual. Por isso a gente precisa entender muito bem elas. Viu? Vamos continuar compreendendo esse assunto. Então, continuando, diz assim, olha, o capítulo 18 do Apocalipse indica o tempo em que, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo 14, que é aquelas mensagens que a gente leu, versos 6 a 12, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo, e o povo de Deus, ainda em Babilônia, será chamado a separar-se de sua comunhão. Essa mensagem é a última que será dada ao mundo. Então, quando o evangelho é pregado, esse evangelho que compõe as 3 mensagens angélicas, há uma rejeição dessas mensagens por uma grande quantidade de pessoas, né? Vai rejeitar a mensagem, e com essa rejeição, a igreja, como diz o texto aqui, terá atingido a condição predita, né, pelo segundo anjo lá. E o povo de Deus, então, os fiéis de Deus que se encontram em todo o movimento religioso que compõe Babilônia, é então chamado, é convidado a separar-se da sua comunhão e vir fazer parte do povo de Deus, né, dos fiéis, daqueles que se mantêm firmes na vontade de Deus. E esta mensagem é a última que será dada ao mundo. Então, esse convite, porque vai chegar um limite. A misericórdia de Deus, ela tem um limite. Deus não vai tolerar o mal, Deus não vai deixar o mal à vontade se propagando como está no mundo. Então chegará um momento em que Deus vai colocar um ponto final em toda essa história de pecado, né, de ruína global que o nosso mundo está inserido. Só que antes que chegue isso, Deus está dando a oportunidade. Através dos seus servos, Deus tem mandado mensagens após mensagens, convidando essas pessoas a aceitarem a Ele, a viverem de acordo com a vontade dele. Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não faça parte desse grupo de pessoas que vai rejeitar essa mensagem. Veja, o fato de você hoje, quem sabe, defender essa mensagem não é garantia que no futuro você vai continuar defendendo ela.
Tudo depende da sua continuidade em estar conectado com Deus, em estar ligado a Jesus e não deixar Jesus absolutamente por nada. Não trocar Jesus absolutamente por nada. Então, se permanecer firme em Jesus, perseverando firme na comunhão com Ele, evidentemente você fará parte do grupo de pessoas. Se você estiver vivo até lá, evidentemente você fará parte do grupo de pessoas que vai dar essa mensagem ao mundo. Mas se você for negligente, da palavra de Deus, não obedecendo ao Senhor, então você fará parte, ou eu também, daqueles que rejeitarão a mensagem e infelizmente, isso irá significar a condenação, a perdição eterna. Mas olha o que diz mais aqui o nosso assunto. Desde que essa mensagem foi pela primeira vez proclamada, no verão de 1844, então ali no verão de 1844 começou então a ser anunciada essas mensagens. Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Então você está entendendo qual é a mensagem que Deus quer que seja pregada para as pessoas? Qual é o conteúdo? É mensagem de autoajuda, como hoje é comum nas igrejas, Sermões de autoajuda, sermões de cura, de prosperidade. É essa mensagem que Deus quer que seja anunciada diante das pessoas? Não, queridos. O conteúdo, o evangelho que precisa ser anunciado às pessoas é o evangelho que compõe as 3 mensagens angélicas. Se você quer ser um fiel mensageiro do Senhor, é essa mensagem que você tem que dar às pessoas. Você precisa pregar, suas pregações precisam ter conteúdos que correspondam à mensagem dos 3 anjos, conforme a gente leu lá. Essas mensagens, elas se ramificam, é muito mais abrangente. Ali, claro, está resumido, mas é muito mais abrangente. Nós temos feito isso aqui no canal, tá bom? Os temas que nós temos abordado aqui, todos eles que nós já abordamos até o presente momento, eles estão dentro desse contexto das 3 mensagens angélicas. Então, indo adiante, aí diz mais aqui o texto. Os pecados de Babilônia serão revelados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos, o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas, escutá-las-ão. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus porque aquela pessoa que hoje você vê ela rejeitando a palavra, e talvez você desanima, pode ser um parente seu, um seu irmão, seu pai, entendeu? Um sobrinho, um tio, que de alguma maneira tem rejeitado a mensagem, mas se estiver vivo, não perca a esperança, porque em algum momento essa mensagem vai ser dada com todo esse poder. Claro, não é garantia de que essa pessoa vai aceitar, mas essa mensagem vai receber um toque especial do Espírito Santo. É como que será quase irresistível, porque o poder na anunciação dessa mensagem não vai ser um poder humano, vai ser um poder sobrenatural. Lembra do que aconteceu lá e que foi registrado em Atos capítulo 2, onde Pedro, com um único sermão, mais de 3.000 pessoas, ou quase 3.000 pessoas foram comovidas e entregaram a vida a Jesus Cristo com uma única mensagem. Nós vamos ver coisas desse tipo acontecer ainda dentro dos nossos dias, muito em breve, esse tipo de situação, de poder, de manifestação do Espírito Santo irá ser uma realidade no nosso meio. Mas olha aqui, o coração da última mensagem de Deus, isso aqui é importante. Vários me escreveram, diz a serva do Senhor, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo, em verdade. Então é interessante que dentro da mensagem do terceiro anjo ali, você tem a mensagem da justiça de Cristo, a justiça pela fé. Você quer saber o que é a justiça pela fé? Olha, nós já tivemos um estudo aqui no canal, quando nós falamos sobre a justiça de Cristo. Foi o nosso estudo de número 22. Então você pode buscar aí no canal, na playlist dos últimos eventos, ou lá em vídeos, e você vai encontrar um vídeo, um estudo com esse título aqui, a justiça de Cristo.
é o vídeo de número 22 da série lá dos últimos eventos. E ali você vai entender claramente esse assunto aqui. Por quê? A justiça de Cristo, né, a justificação pela fé, ela é a mensagem do terceiro anjo. Você precisa aprender essa mensagem, viver essa mensagem e estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas. Mais e mais pessoas precisam conhecer o conteúdo dessa mensagem. Então é muito importante que essas pessoas conheçam. Mas indo adiante aqui, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Então veja, a terceira mensagem angélica, ela fala da guarda dos mandamentos de Deus. As pessoas precisam ser orientadas quanto a isso. E em contrapartida, um outro poder, um outro movimento se levanta se opondo à guarda dos mandamentos de Deus. Isso vai ficar mais claro para você a partir do próximo estudo, que nós vamos falar do decreto dominical. Você, quem de repente não tenha muito entendimento sobre isso vai ficar bem mais claro para você essa questão. Mas o que eu quero que fique claro para você é o seguinte: o conteúdo da terceira mensagem angélica, ele passa pela questão da guarda dos mandamentos de Deus. Então nós precisamos falar sobre a necessidade de obedecer aos mandamentos de Deus. Só que o inimigo tem atuado de uma maneira assim tão impressionante que mesmo dentro da igreja muitas vezes ele tem enganado pessoas e feito algumas pessoas pensarem que nós não podemos guardar os mandamentos de Deus. Esse é um dos enganos do inimigo. Veja, em alguns casos, ele não vai nem se opor à guarda dos mandamentos. Em alguns casos, ele não vai se importar que você defenda que os mandamentos têm que ser guardados, mas ele vai introduzir outro engano. Qual engano? Que você não tem condição de guardar todos os mandamentos de Deus em todo o tempo. Ou seja, que será comum a mim e a você, em algum momento da nossa vida, estarmos transgredindo algum dos mandamentos de Deus. E isso é perigoso. Embora exista a possibilidade, sim, da queda, existe sim a possibilidade de cair, mas Deus nos garante o poder, a condição, para que pela graça e pelo poder dele, você e eu possamos viver uma obediência contínua dos mandamentos do Senhor. Vocês já viram isso em outros estudos aqui do canal. Se você não viu, vai lá assistir os estudos anteriores para que você entenda que é possível sim obedecermos a palavra de Deus. Olha, a mensagem avançará com grande poder. Esta mensagem, Apocalipse 14, 9 a 12, abrange as duas mensagens precedentes. Ela é representada sendo dada em alta voz, isso é, com o poder do Espírito Santo. Então essa mensagem do terceiro anjo, ela é associada às outras duas mensagens que precedem ela, que é a mensagem do primeiro e do segundo anjo. E mais uma vez é reforçado aqui que ela é dada com muito poder, que é o poder, claro, do Espírito Santo. Agora olha que coisa interessante aqui. Deus usará instrumentalidades que nos surpreenderão. E o texto diz assim: o Senhor trabalhará nessa última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas, de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Eu acho interessante aqui porque nós seres humanos, nós muitas vezes quando vamos transmitir a palavra de Deus, nós nos preocupamos com muito aparato, com muita coisa, achando que é o ambiente, não estou dizendo que seja errado, mas achando que é a ornamentação do ambiente, o mobiliário. Por exemplo, eu gosto nos meus slides usar as ilustrações, as imagens. Aí tem pessoas que acham que é o templo bonito, que é aquele pregador rebuscado, muito bom de oratória, muito bem articulado na sua forma de falar. Aí as pessoas pensam, não, Deus vai terminar a obra e é por meio daquele pastor que é doutor naquele assunto, que é PhD, que domina aquele assunto. É por meio dessas pessoas
desses instrumentos, né, desses artifícios que Deus vai se valer para poder terminar a sua obra. E aí muitos vão se enganar, porque como diz as Escrituras, como diz a palavra inspirada, Deus vai usar métodos, meios e também pessoas simples como instrumentos poderosos em suas mãos para terminar a sua obra, para terminar o trabalho de pregação do Evangelho em todo o mundo. O texto ainda diz: Ele suscitará dentre o povo comum homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. Os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Quem seriam essas pessoas comuns? Em muitos casos, pessoas que não são acadêmicas, pessoas que não têm estudo, pessoas que não estudaram teologia, pessoas que muitas vezes não estudaram nenhuma outra faculdade, mas são pessoas tementes, são pessoas abertas a serem usadas por Deus. E Deus vai se valer dessas pessoas. Deus vai usar essas pessoas, esses homens e essas mulheres comuns. Nós vamos ver neste instante aqui exemplos. E Deus vai terminar a sua obra, seu trabalho, através dessas pessoas ou com essas pessoas. Veja, trabalhadores habilitados pelo Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Grava bem as partes que estão em destaque. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. Ele suscitará e exaltará entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito do que pelo preparo exterior de instituições científicas. Estes meios não devem ser desprezados ou condenados. Eles são ordenados por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Deus mostrará que não depende de seres humanos instruídos e cheios de si. Impressionante isso, né? Então nós deveríamos parar para refletir e entender algo muito importante nessa questão quando Deus fala que Ele vai usar pessoas que são mais adestradas pela unção do Espírito Santo do que pessoas que foram preparadas por instituições científicas. Embora não deva ser descartado essas instituições, os ensinos, né, transmitidos por essas instituições científicas, mas muitas vezes o estudante, o acadêmico, por exemplo, você pega uma pessoa, um estudante de teologia, às vezes ele corre o risco de se engrandecer, né? Como diz o texto aqui no final, homens instruídos e cheios de si, arrogantes, prepotentes, né? Acham que só porque estudaram teologia é melhor do que você que não estudou. E Deus vai mostrar no final que Ele vai terminar a obra dele, e aqueles que vão compor o exército que vai terminar a obra dele, esse exército será formado na sua grande maioria por homens simples, por mulheres simples, pessoas que não foram gabaritadas, né, por meio das instituições científicas, mas pessoas que foram adestradas pela unção do Espírito Santo, pessoas que estavam abertas a serem usadas por Deus, e Deus usará essas pessoas poderosamente, pessoas que muitas vezes não são nem alfabetizadas, pessoas que muitas vezes não sabem nem ler de forma nenhuma, mas Deus vai usar essas pessoas de maneira muito poderosa. Então, se você não é acadêmico, se você muitas vezes não sabe nem ler, se você nunca estudou teologia, se você não tem profundidade na palavra de Deus ainda, mas você é um crente fiel, no pouco que você sabe, no pouco que está disponível a você, você tenta se aprofundar, você busca, você ora, você procura estar perto de Deus, se prepare, porque você vai ser um instrumento nas mãos de Deus que Ele vai usar na terminação da obra dele. Deus vai usar pessoas acadêmicas? Também vai. Deus vai usar teólogos? Vai. Mas como nós vimos no texto, a grande parte dos homens, ou a grande maioria dos homens, serão formados, do exército de Deus será formado por essas pessoas mais simples. E aqui diz mais assim: naquela ocasião Jesus disse: ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Então, muitas vezes, Deus passa por alto
as pessoas tidas por sábias e instruídas e revela coisas, né, àquelas pessoas mais simples, àquelas pessoas mais humildes. Muitas vezes Deus tem trabalhado dessa forma. Olha o que diz esse outro texto aí. Ó. Os obreiros serão antes qualificados pela unção do seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Interessante, né? Ou seja, os mensageiros de Deus, o preparo desses homens vai ser pela ação do Espírito Santo, muito mais do que mesmo pela preparação das instituições de ensino. E aqui veja alguns exemplos. Ó. Crianças são impelidas pelo Espírito a ir declarar a mensagem do céu. Até as crianças serão impelidas pelo Espírito de Deus e por-se-ão a proclamar a verdade para esse tempo. Então Deus vai usar as crianças. Veja, embora eu diga Deus vai usar as crianças, não são qualquer crianças. Tem pais que se enganam, porque pensa que são crianças, Deus vai relevar, Deus vai ignorar os pecados dessas crianças. E não é assim. Uma criança que esteja em uma posição, por exemplo, que é uma criança, um recém-nascido, claro, tudo bem. Mas uma criança que já adquiriu, ainda que pouca, mas uma certa maturidade para entender muitas coisas que são certas e são erradas, mas elas continuam desobedecendo a Deus, são crianças que não honram o pai, xingam o pai, da língua, bate, entendeu? São crianças mundanas que só quer ficar, muitas vezes, em videogame, jogos que desonram a Deus, jogos que têm ligação com Satanás, crianças que não gostam da Bíblia, crianças que não gostam de ir para a igreja. Essas crianças não vão ser usadas. Você consegue, veja, isso aqui eu sei que é um campo assim um pouco perigoso, mas mesmo essas crianças que vivem esse tipo de vida contrária à vontade de Deus, elas podem mudar, claro. E os pais, você pai, pode contribuir muito para que essa mudança aconteça. Mas você consegue ver um contraste, você consegue ver crianças, adolescentes que são dedicados, que você se impressiona como essas pessoas, como essas crianças se posicionam diante de Deus. Mas fato é, Deus, dentre as crianças, muitas delas serão usadas por Deus na transmissão da mensagem dele nesses últimos dias. Deus também vai, nesses últimos dias, usar os anjos. Olha o que diz aqui, ó. Os anjos do céu estão influindo em mentes humanas para despertar a investigação dos assuntos da Bíblia. Será efetuada uma obra muito mais ampla do que já foi realizada, e nem um pouco de sua glória irá para os homens, pois os anjos que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação estão trabalhando de dia e de noite. Agora olha o que diz aqui. Os anjos farão uma obra que os homens poderiam haver tido a bênção de realizar, não houvessem eles negligenciado atender os reclamos de Deus. Então o que é que a gente percebe aqui? Deus vai usar pessoas que não têm conhecimento, Deus vai usar crianças. Nessa obra final, os anjos, propriamente os anjos, vão ter um trabalho específico que eles mesmos vão fazer também. Não vão ser só eles, vão ter, como vocês já viram, vai ter humanos que vão estar trabalhando, mas tem um trabalho que os anjos também irão fazer. Nessa reta final, dessa última mensagem de Deus que precisa ser dada à humanidade. Agora aqui tem algo, que é lamentável, principalmente para nós adventistas, mas precisa ser transmitido a vocês, isso aqui precisa ser esclarecido. Muitos adventistas tomam posição contra a luz. Muitos adventistas vão ficar contrário à luz. Vão rejeitar essa mensagem. Vamos ver o que diz o texto aqui. Olha o que diz o texto. Nas igrejas adventistas do sétimo dia, deverá haver admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, pela confissão e arrependimento, visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas. Eles combaterão a obra, porque dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? Então o que é que você vê aqui? Muitos adventistas, primeiro, há uma garantia aqui em que o Espírito Santo, haverá uma manifestação do poder de Deus dentro da igreja adventista do sétimo dia. Isso aqui é assegurado nesse texto. Depois é dito aqui que essa manifestação do Espírito Santo que vai vir na igreja adventista não vai contemplar todas as pessoas. Não vai ter efeito sobre todos os adventistas do sétimo dia. E quem não vai ser influenciado, quem não vai receber essa ação do Espírito Santo? Olha o que o texto diz.
aqueles que não se humilharam diante de Deus pela quê? Pela confissão e pelo arrependimento. Ou seja, aqueles que não confessaram os pecados, aqueles que não se arrependeram, que é mudança de vida, né? Eles não vão receber o Espírito Santo. Como consequência, o que vai acontecer? Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Então esse grupo de pessoas, eles vão combater a obra, eles vão se opor à mensagem. A mensagem está sendo dada e eles vêm de encontro a ela. E ainda vão se gabar, dizendo o seguinte: não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra há tantos anos? Ou seja, você está dizendo que o Espírito Santo está te usando, você está dizendo que é cheio do Espírito Santo? Aí imagine que eu sou uma pessoa dessa que não confessei meus pecados, que não me arrependi e eu estou me opondo a essa mensagem. Eu vou virar para você e vou dizer: você acha que eu, com mais de 20 anos de Adventista do Sétimo Dia, conhecendo o que eu conheço, você acha que eu não iria saber que essa obra é do Espírito Santo? Ou seja, vão rejeitar uma obra, não vão aceitar a obra do Espírito Santo e ainda vão achar que o conhecimento que eles tinham era suficiente para eles então saberem identificar o que era do Espírito Santo, o que era a obra do Espírito Santo e o que não era a obra do Espírito Santo. São pessoas que estão enganadas, são pessoas que estão cegas, tão somente, como diz o texto, porque não confessaram seus pecados, porque não se arrependeram diante de Deus, porque não mudaram de vida. É lamentável, né? Mas é o que diz o texto. Então, o fato de você ser um adventista do sétimo dia não é garantia de que você vai abraçar essa mensagem. Eu preciso o quê? Estar me humilhando diante de Deus, confessando meus pecados, buscando em Deus o verdadeiro arrependimento, para que eu não viva essa triste experiência, né? de no final me encontrar combatendo uma mensagem que é de Deus, né? Quando eu deveria estar trabalhando em harmonia com ela. Olha uma coisa interessante que diz essa passagem. A mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que iluminará a terra com sua glória será chamada de falsa luz, pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Olha que coisa impressionante. Eles vão chamar essa ação do Espírito Santo, né, como falsa luz. O Espírito Santo está trabalhando, está derramando o seu poder sobre o seu povo, e muitos adventistas do sétimo dia vão enxergar nessa ação do Espírito Santo como se fosse uma falsa luz. Mas aqui diz algo também mais sério aqui, ó. Veja bem, todo verdadeiro seguidor de Cristo tem uma obra a fazer. Alguns estão agora apontando para o rol das profecias que rapidamente se cumprem e proclamam: preparai-vos, demonstrai vossa obediência a Deus, observando-lhes os mandamentos. Saiam para erguer os estandartes e dar advertência. Aí vem o esposo sair ao encontro. Existem no meio do povo de Deus, grave bem, ó, vou reler a passagem aqui, presta atenção. No meio do povo de Deus, alguns estão agora apontando para o rol das profecias que rapidamente se cumprem. Ou seja, existe um grupo de pessoas, e eu acredito que a maioria de vocês, ou talvez até todos que estão aqui participando com a gente a cada quinta-feira desse estudo, e também você que participa do nosso grupo lá do WhatsApp, dentre vários outros grupos, são grupos de pessoas que estão acompanhando o rolo das profecias e estão alertando as pessoas em relação àquilo que aconteceu, que está acontecendo e que está prestes a acontecer, né? Em alguns momentos à nossa frente. Alertando as pessoas, né, para que vivam em obediência à vontade de Deus. Aí olha o que continua dizendo aqui, ó, o texto. Muitos dos que ouvem a mensagem, o maior número deles, não darão crédito às solenes advertências. Então, olha que tristeza. Enquanto existe um grupo de pessoas anunciando, alertando a igreja, as pessoas em relação ao cumprimento das profecias, o texto inspirado diz que muitos que ouvem a mensagem, e a maior parte deles, o maior número deles, não vão acreditar, não vão dar crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são uma prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas ou sensacionalistas, né? Os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem. Olha que coisa triste. Você vai ver pastores, os ministros aqui são os pastores, você vai ver pastores
aconselhando igrejas a não ouvir essas pessoas. Então, por exemplo, talvez eu seja uma pessoa que eu esteja tentando trazer para a igreja uma mensagem de Deus, alertar você em relação a verdades presentes para a nossa época, em relação a assuntos que têm muita relevância para a nossa vida espiritual. E aí, de repente, de acordo com o que o texto está dizendo, pode se levantar um ministro, um pastor, e vai aconselhar você a não ouvir a mensagem que eu estou tentando trazer para você. Vai, de alguma maneira, tentar me proibir, ou me proibir de pregar, de anunciar essa mensagem a você, ou proibir você de ouvir a mensagem que eu tenho para anunciar. Então, olha o que o texto diz: enquanto uns estarão preocupados em dar a mensagem de Deus, outros, vou repetir, e mesmo pastores, estarão se opondo a essa mensagem e de alguma forma tentando impedir que essa mensagem seja ouvida por outras pessoas. Serão todos ministros? É evidente que não. É claro que não. Tem muitos pastores dando essa mensagem também. Tem muitos pastores que estão despertados para isso e estão dando a trombeta o sonido certo, e louvado seja Deus por isso. E nós precisamos descobrir quem são eles e dar ouvidos às suas mensagens. Tá ok? Eu conheço muitos deles. Se você quiser, depois você pode me solicitar aqui e eu indico para você muitos pastores que estão dando o recado de Deus como deve ser dado. Mas olha, o texto continua dizendo assim: olha, Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o impelia a dar a mensagem, quer os homens quisessem, quer não quisessem ouvir. Quer os homens quisessem ou não quisessem ouvir. Queridos, aqui eu termino o nosso estudo de hoje sobre o alto clamor. Então, resumindo, o alto clamor é a última mensagem de Deus que vai ser dada a essa terra, aos habitantes dessa terra. O conteúdo dessa mensagem é o conteúdo das 3 mensagens angélicas, Apocalipse 14, a partir ali do verso 6. Tá ok? Esse é o conteúdo. Então é a primeira, a segunda e a terceira mensagem. E vai ser revestida do poder do Espírito Santo. Então vai alcançar todas as pessoas da terra, os 4 cantos da terra. Uns vão rejeitar, a maior parte deles, outros vão aceitar essa mensagem. Pessoas de todas as igrejas vão ser alertadas, e uns vão aceitar, outros vão rejeitar. E você que é adventista do sétimo dia, nós temos um alerta que muitos adventistas, em diversas posições, vão rejeitar essa mensagem, vão se opor a essa mensagem. E aqui eu faço um apelo: não faça parte desse grupo, do grupo de pessoas que se opõem à mensagem de Deus. Enquanto Deus está alertando, enquanto Deus está falando com muita veemência, com profundidade, para alertar a gente em relação àquilo que está acontecendo no mundo e a urgência que precisamos ter em estarmos preparados para a sua volta, existem outros grupos de pessoas se levantando, se opondo a essa mensagem e tentando de alguma maneira impedir que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Que você não faça parte desse grupo que se opõe à mensagem, mas que você faça parte do grupo que dá a mensagem. É o meu desejo também para mim. Ok? Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita, na semana que vem, estarmos juntos novamente para darmos continuidade ao nosso estudo. E nós vamos estudar, a partir da semana que vem, vários assuntos dentro do contexto do decreto dominical. Tá bom? Nós vamos, inclusive, começar estudando sobre a questão da grande meretriz. Apocalipse 17 é o estudo que eu pretendo realizar com vocês na próxima quinta-feira. Qualquer dúvida que tenha ficado em relação ao estudo de hoje, você pode deixar aqui nos comentários ou lá no grupo do WhatsApp, você fica à vontade, tá bom? Não esquece de deixar o seu like, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Faça a mesma coisa, siga esses mesmos passos lá na nossa página no Facebook. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado, Jesus, por mais um estudo realizado. Nós estamos chegando no momento em que aquilo que nós estudamos vai se tornar realidade, que é o último convite, o último chamado, o último apelo que o Senhor fará para todas as pessoas, de dentro da igreja, da igreja adventista, do sétimo dia,
e para todas as pessoas de outros grupos religiosos. E os teus servos fiéis, revestidos do poder do Espírito Santo, haverão de dar essa mensagem, alertando ao mundo, convidando ao mundo as pessoas a abandonarem o erro, a abandonarem o engano e viverem a verdade. A minha oração, o meu desejo é que eu faça parte desse exército e que essa pessoa que está orando comigo nesse momento também faça parte deste exército, porque aqueles que estiverem vivos no dia da tua volta e que comporem esse exército serão as pessoas que viverão a eternidade com o Senhor. Ajude a gente a não fazer parte do grupo de pessoas que vão se opor a essa mensagem, como a gente viu aqui, que vão rejeitar a mensagem. Que o Senhor nos dê o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê o discernimento para a gente entender qual é a obra do Senhor e qual é a obra do homem, de maneira que possamos nos posicionar do Teu lado, sempre e em todo momento. Perdoe as nossas faltas, ajude-nos a constantemente estarmos confessando os nossos pecados e abandonando esses pecados. Por favor, é o que eu te suplico, é o que eu te peço, Senhor, e o faço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima semana, se Ele assim permitir. Um abraço. Valeu.